Fala galerinha do canal FM Mas, estamos aqui com a aula 2, aula 2 do nosso projeto ERG 2024. Assunto de hoje, calorimetria, atendendo a pedidos de alunos. Vamos começar então falando de calor. O que você sabe a respeito de calor? Primeiramente, você tem que saber a diferença. Você tem que saber a diferença entre o calor sensível e o calor latente. Primeiramente, está percebendo que na questão está falando de mudança de temperatura? A temperatura está mudando? Pode acreditar, esse calor é do tipo sensível, é aquele relativo à mudança de temperatura. Leu a questão, percebeu que a água está indo de 20 graus Celsius até tal temperatura, mudou a temperatura, amigo? É sensível. Se quiser calcular a quantidade de calor, é o que Manu, cachorrão, MC, delta teta. Muita gente usa delta T, eu não gosto porque confunde com tempo, tá? Massa, calor específico, variação de temperatura. Agora, e o calor caliente e o calor latente? Do que trata esse cara? Mudança de estado físico. Isso aqui é relativo à mudança de estado físico. Tu percebeu que tem gelo derretendo, água vaporizando, água congelando? Tudo isso é relativo à mudança de estado físico, portanto o calor é latente. E um pequeno mini little detalhezinho, na verdade um detalhe perigosíssimo. Moleque, quando há mudança de estado físico para uma substância pura, não há mudança de temperatura. A temperatura permanece constante, a temperatura não muda. Tanto é que na equação que Manu, lindo, você encontra massa, encontra calor específico, sensível. Aqui, calor específico, latente. Mas não há um delta teta. Por quê? Porque não há mudança de temperatura. A temperatura sempre se mantém constante, ok? Como que é isso aqui na prática? Como que isso aqui acontece de verdade em questões? Primeiramente, imagine que você tenha gelo, geladaço, gelo a menos 50 graus Celsius. E você tenha que transformar esse gelo aqui lá em vapor. Vapor d'água a papo de 120 graus Celsius. Moleque, se esse gelo for feito de água pura, o que vai acontecer? Quando você começar a dar calor para ele, ele não vai derreter imediatamente. Ele tem que chegar ao ponto de fusão dele, normalmente 0 graus Celsius. Então ele vem aqui, ele aumenta a temperatura para gelo até 0 graus Celsius, beleza? E depois ele derrete, depois ele passa de gelo para água. Lembra, quando muda de estado físico, a temperatura permanece constante. Então essa água proveniente do gelo, obrigatoriamente, tem que estar a 0 graus Celsius. Depois o que acontece? Depois a água vai continuar recebendo calor, ela vai se aquecer. Ela vai se aquecer e vai se transformar em água a 100 graus Celsius, pronta para vaporizar, pronta para se transformar em vapor. E só a partir daí, recebendo mais calor, é que essa água se transforma em vapor. Lembra, 2319, temos o 2319, cuidado, aqui ó, quando a água muda de estado físico, muda para vapor, a temperatura permanece constante, 100 graus Celsius. Beleza? Nesse caso, só depois o vapor se aquece e vai parar a 120 graus Celsius. Se tu reparar, aqui fica alternando o calor. Olha só, o calor começa sensível, mudança de temperatura, depois latente, mudança de estado físico, depois sensível de novo, mudança de temperatura, depois, mais uma vez, latente, mudança de estado físico, e for de leste, por último, aqui ó, sensível, mudança de temperatura. É muito comum se cobrar isso aqui em termos de gráfico. Curva de aquecimento, lembra? Tem até na química, olha lá, curva de aquecimento da água pura. Temperatura, deixa eu voltar com a minha canetinha vermelha. Nesse caso aqui, em função do tempo de aquecimento. Mas isso aqui, esse eixo que está falando de tempo de aquecimento, ele eventualmente pode ser substituído por quantidade de calor. Tá? Também rola isso em algumas questões. Se você reparar,
Onde ocorre o calor latente, sempre rola uma formação de escadinha, sempre forma um patamar. Tu bateu o olho aqui no patamar, percebeu que esses caras se referem ao calor latente. Esse cara aqui se refere ao calor latente. É mole de identificar mudança de estado físico no gráfico. Bateu o olho, percebeu que a formação de patamar, moleque, pode acreditar, aquilo ali é mudança de estado físico. Beleza? E isso apareceu na UERJ. Adivinha quando? 2018. Uma questão bem simplesinha, olha lá. Observe no diagrama as etapas de variação da temperatura e de mudanças de estado físico de uma esfera sólida em função do calor por ela recebido. Presta atenção. Ele falou que a bolota é sólida, mas para esse gráfico ele não precisaria ter dito. Porque eu percebo aqui dois patamares. Se são dois patamares, são duas mudanças de estado físico. Uma que é a fusão e a outra que vai ser a vaporização. Por que você está falando isso, tio? Porque se você tivesse a formação de apenas um patamar, tu não saberia se é fusão ou se seria vaporização. Ele teria que dizer o estado físico inicial da substância. Quando a formação de dois patamares, não. Eu já sei que a substância começa no estado sólido e aí vai parar lá em vapor. Beleza? Essa aqui é a fase líquida e essa aqui é a fase sólida. Olha isso, olha isso. Tá sólido, sofre fusão, derreteu, virou líquido. Tá líquido, sofre vaporização, vira vapor. É isso. Aí ele fala assim, olha que beleza. Durante a etapa D, ocorre a seguinte mudança de estado físico. Brincou, né? Durante a etapa D, tá rolando uma vaporização. Ponto certo. Olha lá. Matei a questão, ó. Ponto certo. Letra D de Jans. D de Jans. Ok? Segue o baile. Ai, meu Deus. Capacidade térmica e calor específico. O que são? O que comem? Onde vivem? Veja no Globo Repórter dessa noite. Capacidade térmica e calor específico. Capacidade térmica é uma grandeza física associada a um corpo. Calor específico é associado a uma substância. Você pode ter um corpo grandão, um corpo piquititinho, ambos feitos, por exemplo, de ferro, ok? Ambos feitos de ferro, eles apresentarão mesmo calor específico. But, como as massas são diferentes, eles apresentarão capacidades térmicas diferentes. Então, mais uma vez, calor específico, substância. Pegou água, mesmo calor específico. Pegou chumbo, mesmo calor específico. Sempre, ou chumbão ou chumbinho, pequenininho. Porém, a capacidade térmica depende da massa do corpo. Então eu digo que a capacidade térmica é uma grandeza associada ao corpo em si, ao indivíduo, ok? Enquanto o calor específico é genérico, é a substância da qual é feito o indivíduo, beleza? Um cuidado que você tem que tomar. Primeiramente, em relação à equação. A capacidade térmica, ela é calor por variação de temperatura. Essa é uma das equações. Ou a capacidade térmica é o MC. Beleza? E aqui nessa segunda equação fica claro que a capacidade térmica depende da massa do corpo. Ok? O calor específico não. Depende só da substância. Um outro pequeno mini little detalhezinho. Corpos que apresentam capacidades térmicas grandes apresentam variações de temperatura pequenas, como por exemplo a maritimidade e continentalidade ditas na geografia. Barra da Tijuca, água pra caramba, calor específico da água, altão, grandão, por incrível que pareça. Esse calor específico valendo 1 é alto comparado aos outros, que normalmente são menores do que 1. Então a água apresenta um grande calor específico, 1 caloria por grama graus Celsius. A água recebe calor pra caramba, mas a temperatura varia pouquinho, porque a capacidade térmica da água é grande, porque o calor específico da água é grande. Bangu recebe calor, não tem praia, não tem mar, a temperatura vai lá em cima.
Caiu à noite em junho, temperatura, bum, despenca. Por quê? Não tem água, e ali tem outras substâncias, o solo, por exemplo, que tem calor específico menor do que 1. Então a amplitude térmica acaba ficando como? Grandona. Bangu vai de, sei lá, 12 graus até 40, 42 graus, enquanto Barra da Tijuca tem uma amplitude térmica menor, devido ao calor específico da água que é alto. Capacidade térmica alta leva a variação de temperatura baixa, ok? Isso caiu na UERJ, caiu numa questãozinha antiquíssima, 1830 a.C. Olha lá, olha que maldade. Observe na figura um ferreiro que aquece uma ferradura e a esfria em seguida em um balde cheio de água à temperatura ambiente. Quando o equilíbrio térmico é atingido, a água se aquece poucos graus, enquanto a ferradura se resfria de algumas centenas de graus. Água, H2O, calor específico grandão, né? Ferradura, calor específico pequititinho. O ferro, vamos colocar assim, calor específico baixinho. A grandeza física que determina essa diferença de comportamento entre a água e a ferradura, moleque, eu ia vir direto no calor específico. Mas aí eu te pergunto, é só a substância que está interferindo? A quantidade não interfere, não? Se tu pega essa ferradura, em vez de colocar num balde d'água, você jogar numa piscina, você concorda comigo que os comportamentos térmicos serão diferentes? As variações de temperatura serão diferentes? Isso por quê? Porque nesse caso, saindo do balde e indo para a piscina, naturalmente, a quantidade está interferindo. E se a quantidade está interferindo, quem fala de quantidade? É a capacidade térmica. A capacidade térmica é M vezes C. Então, levou em consideração a quantidade, pode ter certeza. Moleque, aqui você está falando de capacidade térmica. Calor específico explica bem? Bem, but quem é mais completo é a capacidade térmica, que leva em consideração a Márcia. Ok? Tudo bem? Foi? Vida que segue. Potência térmica. Não dá muito para ficar detalhando potência térmica, né? Porque você estuda potência toda hora. Tu estuda potência, que é trabalho sobre tempo. Tu vai lá para eletricidade, estuda potência, que é energia sobre tempo. E agora na calorimetria, tu vai estudar potência, que é calor sobre tempo. Beleza? Trabalho, Joule. Energia, Joule. Calor, Joule. Unidades do Sistema Internacional. Eu costumo dizer que são todos iguais a sovaco e axila. Correspondem à mesma coisa. Inclusive, se o calor estiver em Joule e o tempo estiver em segundo, a potência sairá em Joule por segundo, que tem o apelido Watt. Beleza? Que é o W. Maravilha. Podem existir outras unidades? Sim, nesse contexto de calorimetria, você pode ter caloria segundo, e aí naturalmente a potência sairia em caloria por segundo. É uma questão de você ler o enunciado e perceber de que ele está falando. Se ele está falando do sistema internacional, ou se ele está falando em caloria por segundo, caloria por minuto, etc. e tal. É uma questão de atenção. Você já é grandinho, você já é do terceiro ano, já tem que saber fazer esse tipo de julgamento dentro da questão, beleza? Apliquemos. De UERJ também, 1830 a.C., tá lá. UERJ fala aqui, uma Márcia de meio quilo de água é aquecida em um recipiente durante 21 segundos e sua temperatura aumenta aumenta de 20 graus Celsius. Se rola mudança de temperatura, esse calor que a gente vai trabalhar aqui é sensível ou é latente? Mudança de temperatura, sensível. Beleza. Sabendo que o calor específico da água é 4,2 ao cubo, ao calcular a potência média, encontrar-se-á que valor? Vamos anotar os dados, olha que eficiência. Márcia, meio quilo. Tempo, 21 segundos. Variação de temperatura. Repare que ele falou que a temperatura aumenta 20. Não se está a 20. Aumentar 20 pode ser de 40 para 60.
35 para 55. Aumentou 20. Então ele já deu a variação de temperatura. Calor específico deveria ser minúsculo. Minúsculo. Seria 4,210 ao cubo. Já. Ele quer a potência. Aí tu fica assim, bom, potência eu sei. A potência é calor por variação de tempo. Se quiser abrir esse calor pode ser o Manu, que é cachorrão. M vezes C vezes delta θ sobre delta T. Vê se você tem everybody. Tem Márcia? Tem. Calor específico? Tem. Delta θ? Tem. Delta T? Tem. Tem o everybody, então basta saber se estão compatíveis. Ai meu Deus, massa em quilo ou em gramas? Olha para o calor específico. É ele que manda em você. O calor específico está em joule, quilograma, então a massa está compatível. Graus Celsius, compatível. O calor, então, trabalhado aqui, ele estaria em joule. Com o tempo em segundos, significa joule por segundo, sistema internacional, watt. Então é só pegar aqueles dados e alimentar a equação, sem fazer nenhum tipo de conversão. A potência vai ser massa 0,5, calor específico 4,2 10 elevado ao cubo, delta θ vale 20 e o tempo 21. Como fazer essa conta? Moleque, não vou fazer essa conta para tu não, para o vídeo não ficar muito longo. Faz aí no seu caderninho. Essa potência aqui vai dar 2 vezes 10 elevado ao cubo. Ah, se eu errar que se dane. 2,10 ao cubo, watt. Vai lá, 2,10 ao cubo, letra C de cachorrão. Ok? Foi? Potência morreu. A The Last of the Day. Olha isso. Olha que brincadeira de mau gosto. Caiu na UERJ. Olha, 2319 de novo. Questão de 2020, relativamente nova. Uma brincadeira que eu nunca vi na minha vida. Vamos lá. Para aquecer a quantidade de massa M de uma substância, foram consumidas 1.450 calorias. A variação de seu calor... Variação de calor específico. Eu achei que fosse constante. Mas não é não. Calor específico é uma grandeza que sofre variações termodinâmicas. A gente que por praticidade considera constante. Calor específico não é constante não. E ele está te mostrando isso aqui. Mas essa questão é atípica. Você não vai se basear nela para viver. Não vai se basear. É só essa questão. Só vi essa questão assim, ok? A variação de seu calor específico em função da temperatura θ está indicada no gráfico. Ó, calor específico crescendo, depois mantendo constante. O valor da massa M em gramas equivale a quanto? Então, quem pega essa questão, pensa, moleza ele dá a quantidade de calor, o calor específico eu vejo no gráfico, a variação de temperatura eu vejo no gráfico, então eu vou aplicar que, Manu, cachorrão. Que pena, isso aqui não vai rolar. Por quê? Pô, cara, qual calor específico tu vai pegar? Tá variando, 0,2, 0,25. Ah, vou pegar o ponto médio. Não pode, porque depois ele se mantém constante por uma boa variação de temperatura. Então, essa equação aqui não vai rolar. Não vai rolar. Poxa, tudo bem, então, o que eu vou fazer? Ele me deu gráfico. Se ele me deu gráfico, eu penso em área. Ah, eu vou calcular essa área aqui. Nem calcular essa área eu sei direito. Mas se eu calcular essa área, ela me dá o quê? Não sei. Para você testar, aqui se refere à área, o que você faz? Você multiplica os eixos. Você multiplica, tendo você as unidades, pega essa unidade e multiplica por essa unidade e vê no que dá. Esse será o significado da área. Minha caneta está horrível. Mas vamos lá. Vou multiplicar as unidades. Caloria, grama, grau Celsius, eixo vertical, vezes grau Celsius, eixo horizontal. Corta o grau Celsius com grau Celsius e pode isso? Pode. O que você faz com número, você faz também com unidades. O que sobra é caloria por grama. Isso aqui é a quantidade de calor, isso aqui é a massa. Esta área, então, equivale Q sobre M. Tudo que eu preciso. Caloria eu tenho, massa eu quero, área eu acho. Vamos achar a área.
eu vejo aqui roxinho um trapézio. E eu vejo aqui um retângulo. Vou aumentar isso aqui. Vamos lá. O roxinho é um trapézio. O vermelhinho, não, o verdinho é um retângulo. Esse retângulo é mole de calcular a área dele. A área dele vai ser base 40, altura 0,25. 40 vezes 0,25. Isso aqui dá 10. Guarda. O roxinho, um trapézio. Então, a área vai ser basão mais basinha vezes a altura sobre 2. Cuidado agora. Base maior é isso aqui, ó. O trapézio está de lado. Fica de lado assim que você vê. A base maior é 0,25. Mais base menor de lado também é 0,2, ó. A basinha é 0,2. A altura é essa aqui, ó. A altura vale 20, tudo isso sobre 2. Pode acreditar em mim, corta aqui, ó, 10. Isso aqui vai dar 0,45 vezes 10, que é 4,5. Fala para mim, quanto deu ao todo a área? Deu 10 mais 4,5. Essa área deu 14,5. Mas volta no slide anterior. Essa área corresponde a quê? A Q sobre M. Q sobre M é igual à área 14,5. Porém, ele deu a quantidade de calor, 1450. 1450 sobre M é igual a 14,5. Troca de lugar, esse M vai ser 1450 por 14,5 do verbo 100 gramas. 100 gramas eu encontro na letra B de bola. Beleza? Fico por aqui. Bons estudos. Um beijo. Se inscreve no canal para ficar legal. Fui!